Boa noite, saúde amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos reunimos para refletir sobre a palavra de Deus, aprender sobre quem Deus é e a partir de quem Deus é, aprender quem nós somos, né? Nessa oração que a Ruth fez, nós passamos por muitos lugares da Bíblia, né? E passamos pela força que Jesus tem sobre a morte e sobre o inferno, né? E é uma força que Jesus coloca sobre a igreja, né? Ele fala de Pedro: sobre ti edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Se Jesus é vitorioso contra a morte, quem tem Jesus é vitorioso do mesmo jeito. Quando a gente para falar do nosso Deus, estamos falando também de nós mesmos, porque somos filhos dele. E se temos um relacionamento com Deus e se nos espelhamos em Deus, nas realidades de Deus, na vontade de Deus, nos conceitos de Deus, quando pensamos em Deus, estamos pensando em nós, como indivíduos e também como igreja. Vamos orar ainda mais um pouco. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, Deus, por cujo sangue temos o perdão dos pecados, eu peço, Deus, este perdão dos nossos pecados, Deus, para que possamos ter do Teu Espírito Santo a medida apropriada para aprendermos, para retermos, para aplicarmos toda a boa palavra, Deus. Sabemos que é o Senhor que opera o querer, o realizar, o Senhor que opera tudo, Deus. O Senhor opera até mesmo a fé para que possamos falar com o Senhor, Deus. Então pedimos, Deus, que a gente esteja se separando das coisas do mundo e que tenhamos um momento especial contigo, Deus, com a medida apropriada do Teu Espírito Santo, para aprender tudo que o Senhor tem para nós, Deus. E que essa medida, Senhor Deus, seja completa, Deus, seja recalcada, sacudida e transbordante, segundo a misericórdia sem fim de Jesus Cristo. Amém. Vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 2, nós vamos falar de João Batista. João Batista era um cabra macho, ele era especial, ele era diferentão. A Bíblia geralmente não menciona muito as roupas das pessoas, né? Não é exatamente um livro de referência para quem faz faculdade de moda, mas para quem faz teologia a gente lê um pouquinho sobre as roupas das pessoas. João Batista, ele era bem rusticão, né? Com suas peles de camelo, comendo gafanhoto, um cara bem divertido. Só que ele não era só uma pessoa diferente, ele era um profeta. Um profeta é uma pessoa que tem o Espírito de Deus e que esse Espírito lhe dá palavra de conhecimento, né? Uma palavra que se refere a coisas que vão acontecer, uma palavra que se refere a uma interpretação divina das coisas que estão acontecendo, uma palavra também que se refere à exortação do povo de Deus. Então todas essas coisas estão inseridas no serviço profético de João Batista. A gente dá essa introdução porque a gente não vai ler exatamente sobre quem ele era, o que ele fazia. Nós vamos ver um diálogo de Jesus com alguns discípulos desse João. Então, Mateus 11, a partir do versículo 2. João, o Batista, ao ouvir na prisão, pois estava aprisionado, o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? O original dá a entender roupas macias, roupas suaves ao toque. Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito:
Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Esse texto tem muitos momentos e nós vamos olhar para ele de diferentes pontos de vista, mas em primeiro lugar nós temos que entender que esse é o momento chave na vida de João Batista. João Batista faz muitas coisas. O que João Batista fazia basicamente? Ele ficava lá no Rio Jordão e ele xingava as pessoas. Passava o sacerdote, sua víbora, né? Raça de víboras, vocês não têm Deus, arrependam-se do mal que vocês têm feito. João Batista não era amigão, não era aquele cara assim consolador. Ele provocava as pessoas. Ele provocava as pessoas porque o entendimento dele era muito simples. Havia pessoas com pecado e esse pecado precisava ser removido delas e o batismo seria um símbolo dessa remoção do pecado. O batismo em si não remove nada, né? Às vezes pode estar com uma sujeira no cabelo, né? Você cai na água, volta e a sujeira ficou lá. Mas não remove pecado, o batismo não salva ninguém. Mas o batismo é sinal da boa consciência diante de Deus, é sinal de arrependimento. Então, João Batista não é nome, mas é o que ele faz, ele batizava as pessoas chamando arrependimento. Arrependam-se, vem o reino. Arrependam-se, vem o reino. Arrependam-se, vem o reino. E nisso de vem o reino, ele começa pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela palavra de conhecimento, porque ele era profeta, a falar, olha, vem alguém aí que eu não sou digno nem de amarrar o cadarço do tênis dele. Eu não sou digno nem de sentir o cheiro do pé daquele cara, porque aquele cara é tão cheio de Deus. Esse cara era Jesus. Jesus chega. João Batista bate o olho nele, tão cheio do Espírito Santo, né? E a exclamação de João Batista, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Isso não foi algo que João Batista entendeu porque ele lidava com cordeiros. É algo que ele entendeu porque o Espírito deu para ele, porque ele era profeta. Então Jesus vai até João Batista e fala, João, eu vim aqui me batizar. E João Batista fala, de jeito nenhum, Jesus. Você que tem que me batizar. Eu sei quem você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. Tudo bem que você fala de Pedro, mas João Batista tem a consciência de que Jesus é o Messias. Mas Jesus fala, é necessário. Então João Batista batiza Jesus. Isso dá início ao ministério de Jesus. O que dá início ao ministério de Jesus? Não é João Batista, não é Jesus descendo as águas depois subindo, mas é o que acontece logo depois. Né? Aparece-lhe a Jesus, o Espírito na forma de uma pomba e uma voz do céu que fala a Jesus, este é meu filho amado, em quem me comprazo. O testemunho do céu acerca de Jesus. Deus falando, este aqui é o Messias. Aí o ministério de Jesus começa. Então João Batista é uma pessoa muito importante, porque ele é o cara que vai dar assistência para Deus fazer o gol que vai começar o ministério de Jesus. Está entendendo? Em termos futebolísticos. O que acontece nesse texto aqui? João Batista estava aprisionado. Ele estava completamente cativo de uma situação sobre a qual ele não tinha nenhum controle. Isso é algo que pode ser tipificado em muitas situações da nossa vida.
Por causa desse cativeiro, ele estava distanciado do seu contato com Jesus. E diante dessas coisas, ele não conseguia entender algumas realidades espirituais. Talvez esse momento de prisão, de angústia, de dor, levou ele a duvidar de algumas coisas. Se você está com o seu boletim informativo aí, o meu está dobrado para caber no bolso. Não é pecado dobrar o boletim, viu? Né? Cuida bem dele, depois você revisita durante a semana. Você vai ver que o nosso título é João Batista, o duvidador. Né? Duvidador é aquele que duvida. É uma palavra muito divertida de falar. Né? Se você fala ela 3 vezes seguidas, você vai entender por quê. Né? E o João Batista está duvidando de Jesus. O versículo-chave para a nossa análise de João Batista é o versículo 3 desse texto. O que João Batista manda os seus servos perguntar para Jesus, seus discípulos, perdão. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Veja bem, João Batista, ele olha para Jesus, ele é cheio do Espírito Santo de uma maneira completamente doida. É como se o Espírito Santo entrasse na vida dele e ficasse completamente cheio. Eu quero dizer possuído, mas às vezes as pessoas pensam que isso acontece com o demônio, né? Mas ele fica transbordando do Espírito Santo. Por causa do Espírito, ele tem a perspectiva espiritual. Esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não foi algo que João Batista falou, foi algo que o Espírito Santo de Deus falou por meio dele. Mas mesmo sabendo quem era Jesus, veio a provação, veio a dificuldade, e aí ele manda o pessoal perguntar, Jesus, é você mesmo? Jesus, eu estou aqui preso, estou aqui cativo, eu não estou vendo saída, eles querem me matar. Depois você lê lá a história de João Batista, o que eles querem fazer com ele é decepá-lo, colocar a cabeça dele num prato para exibir, é uma coisa bem grotesca, né? Não dá para saber se João Batista sabia que esse era o plano do pessoal, mas ele está nervoso aqui. Ele pergunta, Jesus, é isso mesmo? É você que vai lidar com essas coisas? E a partir disso, Jesus ele começa a defender João, ele não ataca João. Jesus faz isso em outros textos, né? Com os discípulos, homens de pouca fé. Né? Depois ele fala para a multidão, uma geração incrédula pede um milagre. Mas com João Batista, Jesus teve muita paciência. A gente lendo vai perceber por quê. Né? Então, diante de todas essas coisas, João Batista estava duvidando de quem Jesus era. João Batista era um cara que tinha experiência pessoal com Jesus, tinha tocado Jesus, sentido Jesus, tinha experiência espiritual com Jesus, e ele tinha um ministério pelo Espírito Santo de Deus, de preparar o caminho para o ministério de Jesus. Não parece o tipo de pessoa que duvidaria de Jesus, do ministério de Jesus, de quem Jesus era. No entanto, duvidou do mesmo jeito. A primeira coisa que nós devemos fazer, a exemplo deste texto, quando a dúvida entra na nossa vida, é testemunhar a libertação dos cativos. Jesus ele vai remeter algumas profecias de Isaías, falando, quando ele responde, né? Ele não vai falar, olha João, eu sou esse cara, pode ficar tranquilo. Jesus ele vai revelar quem ele é por meio do que ele faz. Jesus diz então nos versículos 4 e 5, voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus fala, você quer saber quem eu sou? Eu vou te mostrar o que eu estou fazendo. Porque é o sentido do final do texto, né? A sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Nessa fala de Jesus, nos versículos 4 e 5, ele está manejando alguns textos do profeta Isaías, que com certeza João Batista conhecia, porque ninguém era profeta simplesmente porque queria, tinha um chamado de Deus e certamente era uma pessoa com comprometimento com a palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus. Então Jesus ele cita o texto de Isaías 61, versículos 1 e 2, e diz o seguinte,
o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Então, Jesus está falando, as boas novas estão sendo pregadas aos pobres, viu? Como está escrito na profecia. Outro texto ao qual Jesus se refere é Isaías no capítulo 35, versículos 5 e 6. Onde está escrito, então se abrirão os olhos dos cegos. Você vê lá na Jesus, a primeira coisa que ele fala, os cegos, tá bom. Se destaparão os ouvidos dos surdos, aqui tem surdos também. Os coxos saltarão como um cervo, aqui está, os mancos andam. E a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Então Jesus está falando, sabe aquilo que estava profetizado que o Messias ia fazer? Eu estou fazendo essas coisas. Eu acho maravilhosa essa resposta de Jesus, porque não é uma resposta mastigada, é uma resposta que depende do conhecimento que João Batista tinha do livro de Isaías. Falou, eu estou fazendo essas coisas. A partir disso, João Batista já podia entender, ele está fazendo coisas messiânicas, ele está agindo como Cristo, então o Cristo, ele é. Quando a gente começa a duvidar de Jesus Cristo, por qualquer razão da nossa vida, duvidar do interesse de Deus na nossa recuperação, Deus começa falando quem Ele é, o que Ele já tem feito, o que Ele ainda pode fazer por nós. Veja que essas profecias de Isaías não são perfeitamente completas. Do capítulo 35 ainda falta, águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Jesus não faz água fluir no deserto literalmente desse jeito. Ele fala que Ele é a fonte de água viva. E quem tomar a água que Ele dá nunca mais terá sede, isso é uma sede espiritual, mas além das coisas que Ele já tem feito, Jesus mostra, eis ainda o que eu farei por você, eis ainda o que eu vou fazer. Eu não vou consertar só a sua vida, como a gente estava falando lá no grupo, sobre a questão da maldade. Deus não conserta só o indivíduo, Deus conserta o cosmos, Deus conserta o mundo inteiro. Veja aqui que essas situações, o cego, o surdo, o coxo, o mudo, são indivíduos e depois Deus conserta a terra. Esse é o poder de Deus. A gente começa a duvidar de Jesus e Jesus fala, olha o que eu fiz, olha o que eu tenho feito, olha o que eu ainda vou fazer. Você acredita que Deus vai te levar para um lugar que tem ruas de ouro, portões de pedras preciosas, onde não haverá choro e não haverá dor? Todas as lágrimas serão enxugadas, onde as pessoas vão poder tomar da árvore da vida. Se você acredita nisso, é muito fácil acreditar nas coisas que vêm antes disso. Na cura das doenças, na libertação dos cativos. Acreditar nas boas novas, todas essas coisas são muito mais fáceis. Em primeiro lugar, seguindo o caminho de João Batista por meio de seus discípulos, quando nós duvidamos, o que devemos fazer? Acompanhe no boletim. Lembrando do que Deus já tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos, eu sou fortalecido em minha fé. Isso é um exercício maravilhoso de se fazer. A gente para e pensa, Deus, será que o Senhor está realmente comigo? Porque minha vida está num lugar esquisito, está num lugar estranho. Parece que eu estou andando no vale da sombra da morte. E Deus nos convida a pensar em quem Ele é e no que Ele tem feito. Uma maneira de fazer isso é olhar para trás, e perceber quem eu era antes de Jesus. O quanto Jesus já fez na minha vida. Isso é apenas um sinal do quanto Ele ainda pode fazer
por mim, pelos meus irmãos, pelos meus próximos e por todo o mundo. A segunda coisa que nós devemos fazer quando duvidamos, como João Batista, a primeira é testemunhar a obra de Jesus, o poder de Jesus, lembrar do que Jesus faz, falar com outras pessoas. A Bíblia fala muito de cristãos conversando entre si, confessando pecados, né? Se exortando mutuamente, se edificando mutuamente, né? Eu posso falar assim: ô Arthur, eu estou duvidando do poder de Deus, viu? Porque eu vou falar para você, eu tô lá em casa, eu estou compenetrado no que eu estou fazendo. Às vezes eu estudo, às vezes eu assisto televisão, às vezes eu estou jogando, fazendo alguma coisa inútil, às vezes não. Mas aí vem, sei lá, a minha mãe, e ela começa a me distrair, falar algumas coisas que eu não estou a fim de ouvir naquele momento. E eu começo a ficar com raiva. E todo dia eu estou ficando com essa raiva, sabe? Aí o Arthur fala para mim: ô João, Deus já lidou com essa situação na minha vida, viu? Era uma pessoa muito raivosa. Era uma pessoa que brigava todo dia na escola. Okay? Eu quebrei o nariz de todo mundo da minha sala. Todo mundo saiu com o nariz quebrado até o final do ano. Mas Deus tratou isso na minha vida. Aí eu vou falar: é sério, Arthur? É? Então acho que Deus pode tratar de mim também. É um alimento da fé, entende? A gente se alimenta mutuamente. Às vezes o encaixe não vai ser tão perfeito assim, mas esse texto é algo que talvez esteja nos convidando, ao menos alguns de nós nos convidando a compartilhar a nossa dúvida, né? E a falar: olha, eu não sei se Deus pode fazer isso. Com certeza você acha alguém que vai falar: Deus pode sim, viu? Deus fez na minha vida e vai fazer na sua também. Não importa o que você está passando. Não existe pecado único, não. Não importa pecado, a sua situação, às vezes não é pecado, às vezes é uma doença, né? Às vezes é uma situação emocional. Você nunca está sozinho. Sempre tem alguém que pode te falar: olha, Deus trata disso, viu? Deus me curou. Acaba ficando também o convite, né, para você lembrando que se baseia nesse princípio bíblico. Então, primeiro é testemunhar o que Jesus faz, né? O que Jesus tem feito na minha vida, na vida do meu próximo. Qual é o tamanho do poder de Jesus? Né? É grande, eu te digo. Ele consegue tratar da sua vida. Em segundo lugar, fale com Jesus. O que João Batista faz quando ele está duvidando, ele não fica lá na prisão pensando: será que era Jesus? Será que eu fiz certo? Será que eu agradei a Deus com o meu ministério? Será que eu desperdicei minha vida inteira estudando Bíblia, preparando o caminho para Jesus? Será? João Batista, ele fala com Jesus, né? Não pessoalmente, porque não tinha como. Manda os seus servos atrás de Jesus. Na dúvida de João Batista, ele encontrou muita sabedoria, né? Ele foi buscar o conhecimento na fonte. Eu estou duvidando de Deus, com quem que eu falo? Fala com Deus, Deus te responde. O que eu acho interessante é que João Batista não tinha muitos dos privilégios que nós temos hoje. Em primeiro lugar, ele não tinha consigo o poder da oração que nós temos, porque nós oramos em nome de Jesus. Aquele que ora em nome de Jesus, ora em nome de Jesus morto, crucificado, ressurreto, vencedor sobre a morte, né? Aquele que ascendeu aos céus, aquele que é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. João Batista não tinha aquele Jesus. Jesus não tinha morrido ainda, o ministério de Jesus não era completo. Nós temos maneiras de nos achegar a Jesus muito mais eficazes, né? Livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, fala: a oração de um justo é poderosa e eficaz, né? Em outra tradução, ela é poderosa em seus efeitos. Isso é algo que nós temos, que João Batista não tinha, acesso a Jesus, né? João Batista não tinha acesso ao trono de Deus. Sabia que dentre todos os lugares que você pode ir na sua vida, você pode ir para a igreja, pode ir para o cinema, pode ir para o parquinho, pode ir para o
estádio, shopping, me ajuda aí um lugar para a escola. Você pode ir para o trono de Deus. Pode. Nós temos acesso ao trono de Deus. Isso está em Hebreus no capítulo 4, a partir do versículo 14. Algo que João Batista não tinha. E nós podemos fazer. Nós estamos duvidando de Deus. Se aproxima do trono. Hebreus 4,14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Depois do versículo 16. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Às vezes você está no momento da necessidade, você se sente que você está no abismo mais profundo, que você está no lugar mais longe de Deus que existe. Mas a palavra de Deus fala, você pode se achegar ao trono da graça por meio do sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele te dá esse acesso. João Batista também não tinha o Espírito Santo de Deus habitando em seu corpo carnal. Como nós lemos em 1 Coríntios 6,19, Paulo fala, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que é o comecinho do versículo. João Batista não tinha nenhuma dessas coisas, nós temos elas hoje, para lidar com a dúvida. Ainda assim, ele teve muita sabedoria, ele falou, eu vou levar isso aqui para Jesus. Eu estou duvidando, eu vou levar isso aqui para Jesus, eu preciso falar com Ele. Às vezes a gente se encontra distante de Deus por uma situação da nossa vida, geralmente pelo pecado, mas às vezes a gente simplesmente se sente abandonado por Deus por causa de coisas que acontecem, né? O próprio Jesus exclama na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? A gente se sente desamparado, longe de Deus. Esse tipo de coisa acontece principalmente nos momentos da dúvida. A gente pensa, Deus está longe, Deus não está comigo, Deus não está vendo. Ou pior, quando o seu problema é o pecado, Deus está vendo tudo que eu estou fazendo. Deus está vendo tudo que eu faço, Deus está vendo tudo que eu estou falando. E aí, como é que fica? O que a gente tem que aprender sobre a dúvida, o que a Bíblia nos fala sobre a dúvida, tem 3 textos preciosos para tratar deles. O primeiro é Romanos 14, 23, né, no qual o apóstolo Paulo fala, tudo que não provém da fé é pecado. João Batista, né, duvidando, deixando sua fé de lado, em pecado diante de Deus, né? Como é que a gente pode lidar com a dúvida? Em Marcos, no capítulo 9, versículo 24, nós temos um cara pedindo pela filha dele, ele fala, Jesus me ajuda, e aí existe um confronto, né? Tudo é possível ao que crê, e aí Jesus pergunta, você crê? E ele fala, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Às vezes a gente quer ter fé que move montanhas. A gente fala, Deus, eu quero ter essa fé, mas eu não vejo essa montanha se movendo na minha vida. Né? Ou como os discípulos exclamaram para Jesus em Lucas, no capítulo 17, no versículo 5, aumenta a nossa fé. Essas 2 falas últimas são direcionadas a Jesus. Né? Eu creio, Jesus. Ajuda a minha incredulidade. Olha só que coisa esquisita, paradoxal, né? Eu tenho fé. Ajuda, Jesus, a minha falta de fé. A fé que eu tenho não é o bastante. A minha fé está misturada com dúvida. A minha fé na minha vida não está sendo bastante para mim. Ajuda a minha incredulidade. E os discípulos falam para Jesus, Jesus, aumenta a nossa fé. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Falando com Jesus, eu sou fortalecido em minha fé. Podemos repetir isso? Ok? Falando com Jesus, eu sou fortalecido em minha fé. Vejo vocês. 1, 2, 3. Falando com Jesus, eu sou fortalecido em minha fé. Falando com Jesus.
Uma das minhas definições de oração favorita é que oração é um exercício de fé, porque você fecha os olhos para falar com uma pessoa invisível. Ó, que coisa doida, né? Você fecha os olhos para conversar com uma pessoa invisível, só pela fé, para você saber que tem alguém te ouvindo de verdade. Ainda muito mais fé, para acreditar que essa pessoa tem o poder para mudar a sua vida, e ainda muito mais fé, para acreditar que essa pessoa vai usar esse poder para mudar a sua vida de verdade. Quanto mais você ora, você vai passando de um passo para o outro. Você vai deixando de duvidar, será que eu estou falando sozinho? E aí você vai para o outro passo, né? E aí, Jesus, ajuda a minha incredulidade, me ajuda a crer mais, até o momento que a sua oração vai ser: Deus, eu sei que o Senhor tem todo o poder, o Senhor vai mudar a minha vida, segundo a tua vontade. Vai ser do jeito de Deus. Esse é o nosso terceiro ponto. Como a gente lida com a nossa dúvida, né? Entendendo que Deus vai agir do jeito dele, né? Terceiro ponto, entenda que Deus vai agir do jeito dele. Isso tem a ver com o que está escrito nos versículos de 7 a 13. Nós leremos os versículos 12 e 13. Okay? Mateus 11, versículos 12 e 13. O nosso texto base. Mateus 11, 12 e 13. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja que Jesus está falando, olha, até agora nós tivemos uma ordem das coisas, até agora as coisas funcionaram de uma maneira. Mas se a gente volta no versículo 11, olha o que Jesus fala, né? Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista estava vivendo uma realidade muito engraçada, né? Ele era o cara que prepararia o caminho para Jesus, mas não veria o final desse caminho. Ele morreria antes de ver a obra de Jesus completa. E talvez por isso, ou talvez por ter algumas expectativas sobre Jesus, como Jesus falou, o reino de Deus é tomado à força até João Batista. Parece que João Batista queria um reino tomado à força, né? Como a gente viu alguns domingos atrás na parábola das 10 minas, né? Haviam pessoas que acreditavam que o reino dos céus seria terreno e chegaria logo, né? E aí Jesus ele vai desconstruir esse pensamento e fala, olha, até um certo ponto as coisas foram tomadas à força, ok? Reino de Deus funcionava à força? Funcionava. De que maneira? Lê lá Juízes. O Espírito de Deus entrava em Sansão e Sansão tacava porrada nos filisteus, matava todo mundo com uma queixada de jumento, e aí ele terminava e falava, aí todo mundo falava, Sansão, você é demais, e aí os judeus ficavam felizes, né? E aí depois de Sansão você tem Davi, grandes batalhas, e taca pedra na testa de Golias, e Golias morre, e é degolado, e todo mundo festeja, Davi é o mais forte, e aí só fica bolado com ele. Né? Tudo isso sendo tomado à força. Aí Jesus chega e falou, isso chega, agora é um reino diferente, é uma natureza diferente, né? Agora eu vou fazer do meu jeito. João Batista vivia numa perspectiva limitada da obra de Deus, né? João Batista ele tinha perspectiva espiritual. Por exemplo, ele fala, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito e com fogo, né? Mateus 3, capítulo 3, versículo 11. Só que João Batista não viu o batismo no Espírito Santo em João no capítulo 20, no versículo 22, quando Jesus aparece aos discípulos e fala, eu lhes dou o meu Espírito, e sopra sobre eles, né? Pronto, eles têm o Espírito. João Batista não estava lá para testemunhar isso, né?
O batismo no fogo que acontece em Atos, no capítulo 2, os versículos 1 a 4, João Batista não estava lá para ver. Então ele tinha uma perspectiva limitada, mas ele não compreendia todas as coisas. A questão é que a lei e os profetas em João Batista chegaram no seu ápice. Por isso fala, João Batista foi o maior dos caras nascidos de mulher. Esse texto sempre me deu um problema. Por quê? Porque eu ficava pensando, Jesus nasceu de mulher, a tal da Maria. Virgem que fosse, mulher também era. Senão não poderia engravidar, não é? Claro, né? Para a virgem engravidar, né, já é um milagre. Quem fosse homem seria outro, mas Deus não trabalha desse jeito, né? Deus não fez assim, né? Deus engravidou a mulher. Mas se João Batista é o maior nascido de mulher e Jesus nasceu de mulher, seria João Batista maior que Jesus? Demorou para eu entender, viu? Demorou um tempo. A questão é que João Batista, ele só nasceu de mulher. E quando Jesus vem, ele fala, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Né? João capítulo 3, conversando com Nicodemos. Né? Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Então João Batista estava esperando um reino das pessoas nascidas de mulher que era tomada à força. Jesus pegando uma espada em cada mão e destruindo todos os romanos, instaurando o reino dos judeus. E Jesus fala, meu reino não é desse mundo. Né? João capítulo 18, versículo 36. Né? Ou a gente pode também olhar para Romanos capítulo 10, versículo 4, que está escrito, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. O que isso quer dizer? A lei vai até João Batista, depois é outra coisa inteiramente. Talvez por causa disso João Batista estivesse duvidando. Falando, cadê Jesus? Cadê o seu poder militar? Cadê a mobilização política? Cadê as manifestações no aerópago? Né? Cadê o pessoal tomando Senado, igual estudante da USP tomando a reitoria, fazendo cadeiraço, né? Sequestrando o senador e falando, a gente vai destruir Roma. Não, tem isso não, cara. Não, meu reino não é desse mundo, é outra coisa, é outra natureza. E a partir de tudo isso, o que a gente pode pensar? Que às vezes, o plano de Deus é tão diferente do nosso, quanto de Jesus era diferente do de João Batista. João Batista queria vencer o mundo na porrada. É isso que Jesus está falando aqui. O reino de Deus foi conquistado à força. E Jesus, no amor, na misericórdia, na mansidão, até mesmo no silêncio. Isso me lembra do texto de Isaías no capítulo 55, no versículo 8, um texto que a gente cita constantemente. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Né? O tanto que o céu é mais alto que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Não dá para você subir uma montanha e chegar no pensamento de Deus. Não dá para você pular bem alto e fazer pose de Superman, você não chega nos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são outros, os planos de Deus são outros. Isso me remete ao primeiro princípio da recuperação, né? Entender que eu não sou Deus, que Deus tem os pensamentos de Deus. João Batista podia ter olhado para Jesus e falar, Jesus, você não é o que eu esperava, mas eu vejo que você é o Filho de Deus. Você é realmente o Cordeiro de Deus. Apesar de não fazer as coisas que eu quero, apesar de não agir do meu jeito, eu vejo que você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Entender que eu não sou Deus quer dizer que eu não preciso saber os caminhos de Deus, eu não preciso entender a maneira como Deus trabalha, o que eu preciso é confiar, o que eu preciso é ter fé. Parece meio besta, né? Falar que se você está duvidando, a solução é ter fé. Né? Mas não tem outro jeito, não tem como correr para outro lado. Você precisa exercitar a sua fé, testemunhando a obra de Jesus, orando, falando com Ele.
e assumindo o seu lugar de filho de Deus e falar, olha, meu pai vai cuidar de mim. Meu pai vai cuidar de mim, meu pai vai trazer o que comer, meu pai vai trazer o que vestir, eu não preciso me preocupar com essas coisas. Assim como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus ensina, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Quando a gente está vivendo uma situação de vida igual João Batista, de luta, de sofrimento, de dor, de vício, Jesus ensina, Deus cuida de você, basta a cada dia seu próprio mal. Viva a sua vida e deixa Deus cuidar do resto. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Lembra disso. Deus vai cuidar do resto. Por hoje creia, Deus vai cuidar do resto. Quando eu entendo que eu não sou Deus, eu posso viver as minhas vitórias a cada dia. Eu posso me aproximar de Deus rendido completamente, sem nenhuma reserva. E além dessas coisas, eu posso ser completamente liberto da dúvida. A dúvida é um dos maiores obstáculos na vida de um cristão. Ninguém é curado pela fé se duvida da cura. Às vezes Deus, no entanto, vai agir da maneira dele. Às vezes vai ser no tempo de Deus, do jeito de Deus. O que a gente precisa fazer é nos render completamente a Deus e falar, Deus, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ou como os discípulos falam, Jesus, aumenta a nossa fé. Vamos repetir aí a última parte do nosso boletim, a última frase, ok? Deixando Deus ser Deus, eu sou fortalecido em minha fé, ok? No 3, 1, 2, 3. Deixando Deus ser Deus, eu sou fortalecido em minha fé. Deixa Deus ser Deus. Eu não sei se Deus vai conseguir. Não, Deus consegue, deixa Deus ser Deus. Não vai ser no seu tempo, não vai ser do seu jeito, eu te garanto, vai ser muito melhor. O jeito de Deus é sempre melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos orar a Deus agradecendo pela sua palavra. Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu peço em favor daqueles que têm duvidado, assim como eu tenho duvidado por tanto tempo de tantas coisas, Deus. Deus, será que a tua palavra vai se cumprir? Mas é claro que vai, a palavra do Senhor não volta vazia. Mas eu espero e eu olho ao meu redor e falo, Deus, como se cumprirá diante desse mundo? Mas Jesus disse, eu venci o mundo. Deus, que nós possamos tomar posse da tua vitória, Deus, e receber da parte do teu Espírito Santo a fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus, que é o bastante para mover montanhas. Deus, que nós possamos ser transformados nessa noite, Deus, de incrédulos para crentes, Deus, de cristãos incrédulos para cristãos crentes, Deus, crentes em Jesus, crentes no poder de Jesus sobre a doença, sobre o sofrimento, sobre a morte, Deus, crentes no poder de Deus sobre o mal cósmico, sobre o mal do homem, sobre o mal social, o mal que eu faço, o mal que o outro faz sobre mim. O Senhor é poderoso sobre todas essas coisas, Deus. O Senhor é poderoso ainda sobre o pecado, sobre o vício, sobre os espíritos aprisionadores, Deus. O Senhor é poderoso sobre todas essas coisas. E que a tua igreja possa ter fé nisso, no nome de Jesus Cristo, Deus. E que por meio dessa fé, a tua igreja encontre libertação, Deus. Libertação das consequências do pecado, libertação dos vícios, Senhor Deus. Libertação da doença, libertação da dor, Deus. Concede-nos, Deus, libertação espiritual por meio da fé, no nome de Jesus Cristo, Deus, por meio da fé em Jesus Cristo que derramou o seu sangue para que não tivéssemos mais doença, não tivéssemos mais dor, Senhor Deus. Dá-nos essa fé, é o que te pedimos essa noite, no nome de Jesus. Amém.